Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A segunda epístola de Pedro, escrita aproximadamente no ano 65 ao 67 depois de Cristo, tem o propósito de trazer aos crentes que estavam abatidos pela perseguição do império uma mensagem de esperança, de expectativa e de trazê-los à realidade da eternidade. Isso era um fato porque a igreja, vivendo tamanha perseguição, só poderia mesmo estar confiando na promessa eterna, da glória, que era a expectativa maior daquela igreja. E uma outra característica dessa epístola era exortar os crentes a confiarem no juízo de Deus sobre os ímpios e a tomarem cuidado com os falsos mestres que estavam inseridos no contexto da igreja e que deturpavam a palavra de Deus, que ensinavam doutrinas que não eram bíblicas, que ensinavam também a doutrina dos judaizantes, de que de fato alguém, para poder ser um cristão autêntico, deveria guardar aspectos cerimoniais da lei, como a circuncisão, a guarda do sábado, a dieta e outros aspectos. Tudo isso você encontra na segunda epístola de Pedro. Inclusive, a promessa de que os céus e a terra que agora existem estão guardadas como um tesouro para o fogo, para um dia em que Deus irá julgar a humanidade. Porém, esse texto, quando Pedro vai tratar acerca da superioridade da palavra de Deus, ele faz algumas afirmações que são espetaculares e são muito importantes para que entendamos a primazia que a palavra de Deus deve ter na vida da igreja e dos cristãos individualmente. Primeiro, que Pedro afirma que a palavra da Escritura é profecia. E sendo profecia, ela parte diretamente de Deus. Deus falou com o seu povo. Deus deu ao seu povo a sua palavra, comunicou-lhes seus desígnios, deu a eles informações, doutrina e regras para a vida que não provinham da imaginação humana e não eram fruto de nenhum pensamento filosófico que o homem desenvolveu conforme o seu processo cultural, mas era Deus dando ao seu povo a sua palavra. E ele vai dizer também, em segundo lugar, que essa profecia não é de particular elucidação ou interpretação ou julgamento. Por isso que uma das regras fundamentais da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso isolar textos bíblicos e interpretá-los de acordo com a minha vontade. Eu não posso pegar a Bíblia e tratá-la como se fosse um jornal, lendo-a sem entender seu contexto histórico, sem entender o seu cumprimento profético, sem olhar para a Bíblia com os devidos olhos, com as devidas lentes, observar a Bíblia como ela foi escrita em seu tempo e aí então fazer as devidas aplicações. E a terceira verdade é que quem profetizou e quem teve a autoridade para escrever ou para falar aquilo que está na Escritura, não falou de sua própria vontade. Não foi um processo em que a pessoa decide escrever algo, mas foi o mover do Espírito Santo. Nós, nos dias de hoje, não possuímos mais a necessidade de novas revelações. Não estamos atrás de revelações sobre o nosso futuro pessoal. Não precisamos disso porque temos a profecia da Escritura. É aquilo que o autor aos Hebreus escreve no capítulo 1,
quando ele vai dizer: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos tem falado pelo Filho. Isso quer dizer que tudo aquilo que precisávamos aprender e que temos a aprender, Cristo nos ensinou e nos deixou o legado da sua palavra. Tendo isso em vista, precisamos entender e concluir que nunca foi tão necessário a crença na palavra como nos últimos dias. Nos últimos dias em que os falsos profetas estão desprovidos da aquisição de riquezas, de dinheiro. Nos últimos dias em que tem caído desgraçadamente todo tipo de campanhas, arrecadações e modos de lucro com o Evangelho. Sabe por quê? Porque os templos que são feitos de comércio não estão abertos. Ah, mas as igrejas sérias também estão fechadas. Sim, mas os cristãos piedosos têm o alimento diário da palavra de Deus, porque sabe que aquilo que Deus deseja falar-lhes tem falado pela sua palavra. E pessoas que pregam gratuitamente, como eu, que trabalho como porteiro, tenho meu emprego, não ganham nada fazendo vídeos para postar ou mandar para alguém. Mas a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ensinada. E esse ensino não pode ser algo que provenha da mentalidade do homem, mas é Deus falando pela sua palavra. Nós que pregamos somos apenas arautos, estamos reproduzindo o caminho antigo e pregando a palavra de Deus do mesmo modo como pregavam há 2000 anos. Tendo em vista que não existe mais profetas do modo como era no Antigo Testamento, que recebem revelações diretas, temos aqui impressa no simples livro de papel a palavra de Deus. E os arautos de Deus, que pregam o Evangelho por amor e por amarem aqueles que irão ouvir, estão aí, nos meios de comunicação, nas redes sociais, anunciando a palavra de Deus, movidos por nada menos do que o Espírito Santo. Não movidos por lucros, não movidos por fama, mas movidos pelo Espírito Santo, pregando aquilo que o Espírito Santo inspirou. Nós não podemos basear a nossa fé e crença naquilo que os homens interpretam, naquilo que os homens acham. Ah, mas a interpretação sistemática ela é humana, por isso que é tão divergente. Em muitos aspectos, sim. Mas as verdades centrais que não podem ser negociadas, aquilo que nós falamos que é de caráter primário na Escritura e na teologia, como a salvação pela fé, como a inspiração plenária das Escrituras, a verdade do juízo de Deus, o céu e o inferno, a imortalidade da alma, essas doutrinas continuarão sendo pregadas de maneira ininterrupta, porque elas não provêm do coração do homem, não é fruto daquilo que o homem entende, mas é obra do Espírito Santo. E obra santa não pode ser impedida.